Para você transformar a NR1 de um custo obrigatório para uma alavanca de lucro para sua empresa, você precisa colocar em prática essas 5 ações que eu vou contar nesse vídeo. E pode acreditar, não é nenhuma mágica, é ciência do comportamento e comunicação desvendada. Você acha que o problema é disciplina, mas vive a exaustão emocional disfarçada de vida dupla. E em casa e ou no trabalho, algum dos ambientes você se sente incompleto ou não se reconhece totalmente. O que ninguém percebe é que essa divisão constante não acontece só na sua cabeça, acontece na cabeça de todas as pessoas. E isso se reflete nos comportamentos que as pessoas têm dentro da empresa. Isso é o que eu chamo de ruído emocional. E é aqui que começa o ruído de comunicação, que pode estar sabotando não só a sua saúde mental, das pessoas da sua empresa. A NR1 apareceu para nos mostrar que o ruído de comunicação não é mais uma opção a ser trabalhada, é uma necessidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fala Ciente. Esse canal foi feito para você que quer alta performance com saúde mental. Meu nome é Gabriele, sou neurocientista, especialista em emoções e reprogramação mental. Antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreve no YouTube. Se você estiver pelo Spotify, segue o nosso podcast para a plataforma entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Estamos de volta com a segunda temporada do nosso podcast e, como sempre, trazendo conteúdos que são fundamentais para o seu futuro profissional e pessoal. Você acha que o problema é não saber lidar com pessoas difíceis, mas vive uma profunda exaustão emocional e uma identidade fragmentada. Olha como isso acontece. Uma vez uma pessoa próxima me falou um monte de absurdos e eu sabia que ela estava descontando em mim as dores do passado dela. Porque entre a gente não estava tendo nenhum atrito e nenhum problema. Ela realmente iniciou uma discussão me falando um monte de coisas que simplesmente não cabem a mim e não fazia o menor sentido eu me importar com aquilo. O que me abalou foi a insistência dela. Naquele momento eu me senti invadida, eu fiquei com crise de ansiedade na hora, porque também despertaram outros gatilhos meus. E eu voltei pra casa com muitos pensamentos ruins, incoerentes com a minha realidade, com os meus valores, com a forma com que eu penso, e eles ficavam rondando a minminha cabeça. E isso foi por quase 2 dias inteiros, eu reorganizando o meu mental, vigiando os meus pensamentos. E aí você que tá me ouvindo, tá pensando o seguinte: nossa, Gabi, mas é muita coisa. Só que a verdade é que a gente faz isso por muito mais tempo quando a gente não se conhece tão bem, quando a gente não conhece nossos valores, nossa mecânica mental e principalmente a nossa essência. Essa história tem um eco assustador no mundo corporativo, porque não é só eu que fico ruminando pensamentos que não são meus. Eu já falei sobre isso em outro episódio, como a gente capta pensamentos e maneiras de pensar de outras pessoas. Eu vou deixar o link na descrição, não vou me aprofundar nesse assunto se vocês quiserem ver esse episódio. E esse eco corporativo é o que eu chamo de síndrome de Severance. Vocês já assistiram aquela série que as pessoas separam as memórias delas do trabalho, da vida pessoal? O problema é que na vida real não tem um chip que você remove, que você implanta lá depois para fazer essa separação. O que vivemos fora do trabalho, os ruídos emocionais, as dores são processadas, elas te acompanham para dentro da empresa. Uma coisa que é interessante na série é que, apesar de eles fazerem essa separação, eles mesmos se pegam sendo pessoas que eles não são. Quando eles tentam separar essas duas coisas, eles se veem como pessoas irreconhecíveis para eles mesmos. Então, é justamente isso que acontece com a gente quando a gente tenta separar um do outro. Porque um faz parte do outro. A pessoa que você leva para trabalhar é a mesma pessoa que vai para casa. Isso não muda. Hoje, as empresas estão sendo cobradas por saúde mental. O relacionamento da pessoa dentro da empresa afeta sim ela como profissional. E aí, com relação ao profissional, o que cabe a ele é a maturidade dele em lidar com essas questões também. Porque não é só responsabilidade da empresa, é responsabilidade dele também saber lidar e saber resolver os problemas dele dentro do trabalho. E quando a comunicação interna é falha, quando não tem um canal de denúncia eficiente, quando o ambiente de trabalho tóxico prevalece, essa separação vira um campo minado de riscos psicossociais. É como Augusto Cury nos lembra. A emoção é a porta de entrada para a razão. Se a porta está bloqueada por ruídos e dores, a razão, a clareza, a produtividade não consegue entrar. E aqui está o ponto. Essa história não é sobre conflitos isolados. É a pauta de uma comunicação que gera segurança. O que você acha que acontece quando essa falta de segurança no ambiente de trabalho, essa falta de segurança emocional se espalha pela sua empresa? Você acha que o problema é falta de feedback ou de engajamento, mas vive a corrosão de resultados por falha de comunicação. Se ninguém fala para você sobre essa sensação de que algo não está funcionando dentro da sua empresa relacionada à comunicação, não é só uma sensação. Uma pesquisa recente mostrou que 54% das empresas enfrentam desafios para se comunicar com seus colaboradores. Ou seja, a gente já percebeu que mais da metade das empresas estão literalmente perdendo dinheiro, talento e aumentando seus passivos trabalhistas, que a comunicação é um campo minado. Hoje isso é mais do que um dado, é um alarme bem alto soando no mercado. E sabe o que ainda é mais chocante nessa história? Esse ruído de comunicação é um terreno fértil
pro turnover, pro desengajamento de equipe e até mesmo aquela demissão silenciosa, que a pessoa ela vai se desmotivando com o tempo, se afastando e aí do nada ela pede demissão, mas não é do nada que isso aconteceu. E aí eu te falo, o custo de um treinamento que depois ninguém lembra é muito menor do que o custo de um processo por assédio moral ou de afastamento por burnout. Inclusive mais tarde eu vou falar sobre essa questão do treinamento. Porque por mais que as pessoas não percebam a diferença do treinamento no dia a dia, passei quase 20 anos no ambiente corporativo. Treinamento é uma maneira saudável de prevenir conflitos e educar o trabalho em equipe. A doutora Ana Beatriz uma vez disse uma coisa no podcast dela, aquela psicanalista, que o ser humano é um ser de relação. E a qualidade da relação define a qualidade da vida da pessoa. E eu ainda complemento a fala dela. A qualidade da comunicação define a qualidade da relação e, consequentemente, a performance da sua equipe. Quando eu falei da série Severance, que é mais que uma ficção, ela é uma representação do que está acontecendo na vida real e um espelho do que acontece quando tantas pessoas tentam separar o que é inseparável, as nossas emoções da nossa performance. O ruído de comunicação na empresa não é só aqueles e-mails que não são respondidos ou reuniões ineficazes, é a má gestão emocional que se infiltra em cada interpretação, em cada decisão que a gente toma. Para virar esse jogo e transformar a NR1 em uma alavanca de lucro, você precisa colocar então essas 5 ações que eu vou te falar agora em prática. A primeira, eu já dei um spoiler lá atrás. Invista em treinamento de comunicação para os seus líderes. É um investimento na capacidade da liderança humanizada. E isso vai fazer com que eles construam um ambiente psicologicamente mais seguro. Isso significa ensinar como eles vão dar feedbacks difíceis, que gerem reviravoltas positivas, treinar a escuta ativa, a comunicação não violenta também dentro da empresa. Você acha que o problema é falta de feedback ou lideranças despreparadas? Você vive o impacto da falta de treinamentos, a ausência de segurança psicológica e a má gestão emocional, infiltrada, como eu falei, na sua operação, gerando falhas de comunicação e conflitos. Quando a liderança cobra, só que não apoia, ela não sabe dar esse apoio, prevalece o ambiente tóxico. Empresas como o Google, a Adobe, eu já falei em outros episódios mais detalhados sobre esses projetos deles, já provaram que segurança psicológica e feedback eficaz não é uma frescura, não é um detalhe, é uma estratégia de alto impacto para a retenção e engajamento de talentos. E ela mantém uma produtividade escalável e sustentável dentro do seu time. Crie e fortaleça um canal de denúncia eficaz e seguro. Esse canal de denúncia não pode estar inserido dentro da sua empresa. Tem que ter alguém para receber as denúncias de dentro da empresa, só que o canal mesmo tem que ser externo. Uma pesquisa recente revelou que as empresas com programas de ética fortes, que incluem canais de denúncia eficazes, têm 50% menos fraudes. Percebe como o ambiente seguro já torna os conflitos bem mais retidos, bem mais gerenciáveis. Isso reduz o assédio moral, entre outros assédios, e a prevenção, protegendo a empresa de multas e fortalecendo o compliance. Invista em liderança humanizada e gestão emocional. Você lembra que eu falei daquela liderança que ela não sabe oferecer apoio? O treinamento de NR1 para gestores deve ir além do técnico e focar na liderança inspiradora, na gestão emocional no trabalho e na inteligência emocional da liderança, principalmente. Do restante da equipe também é fundamental. É por isso que eu tenho parceria com uma consultoria de NR1, que é uma psicóloga incrível, é a Heloísa Vanini, onde a gente aborda em conjunto esses dois temas. Ela faz a consultoria da NR1, ela aplica o treinamento e eu venho com a parte também de inteligência emocional corporativa. Empresas com líderes que praticam a escuta ativa e dão feedback eficaz, como a Google, que tem um projeto chamado Oxigênio, elas viram um aumento significativo na produtividade, na satisfação dos funcionários. Aquele sentimento da liderança, de solidão, não pode ser mais uma desculpa para a falta de empatia. Se envolva uma cultura de feedback e diálogo contínuo. O treinamento, que ninguém lembra que eu falei disso mais cedo, é aquele que não gera mudança cultural. Implemente um sistema de feedback 360 graus para que isso seja focado em desenvolvimento e não em punição. E é por isso que quando eu vou dar um treinamento, eu converso com a liderança. Eu pergunto quais os objetivos da empresa, quais as metas, quais os rituais internos, os jargões internos, quais as palavras que eles utilizam no dia a dia relacionadas à cultura, para a gente transmitir isso através do treinamento. E eu faço todo esse alinhamento prévio com eles. Eu levo tudo isso para o treinamento. O meu treinamento, ele fornece materiais que a pessoa pode utilizar no dia a dia. Então, não é algo que fica em sala de aula, não é algo que fica só naquele momento, a menos que seja uma opção da empresa e das pessoas. Empresas com cultura de feedback, como a Adobe, tiveram um aumento de 30% na retenção de talentos. Isso combate o turnover e fortalece a retenção de talentos. A comunicação não violenta dentro da empresa é uma necessidade para a saúde mental do seu negócio. Porque
toda picuinha, todo mal entendido, todo mau humor, toda cara virada é por conta de pequenos conflitos ali que acontecem devido à comunicação, e ela é verbal e não verbal. Promova a produtividade sustentável e equilíbrio de vida, ou seja, aquilo que gera resultado sem adoecer. E por mais que as pessoas pensem, isso não é um sonho de estratégia. O que a gente faz é eliminar o excesso de janelas mentais abertas e a romantização do excesso e acúmulo de atividades que levam ao burnout da liderança. Também a ter equipes cada vez mais emocionalmente esgotada. Essa obrigatoriedade da NR1 2026 vai exigir que você olhe para todas essas questões que eu falei hoje. Empresas que investem em programas de bem-estar corporativo e em equilíbrio de vida, pessoal, veem um aumento de 20% na produtividade. O que você precisa aprender e levar para os seus times é gestão de tempo, produtividade escalável e sustentável. Só que tudo isso tem que ser ensinado a partir da raiz emocional cognitiva e não pela agenda. Eu mesma trabalhei muitos anos com metodologias ágeis, uso no meu dia a dia, só que além disso, é preciso ajustar a rotina para ter mais saúde mental. E o que é possível ser ajustado também. Então é por isso que eu te digo que não adianta a gente fazer a gestão só pela agenda, ela tem que ir além dessa agenda. E tem um método certo para isso, que é o que eu aplico nos meus clientes. É preciso ajustar a rotina para ter mais saúde mental. E também é preciso ajustar o que é possível ser ajustado de fato. Porque também não dá pra gente... Tem coisa que não dá para abrir mão. Você acha que o problema é falta de tempo ou de agenda. Só que vive essa fadiga invisível e a exaustão emocional. Porque não gerencia a sua energia cognitiva da maneira certa. Eu acho que hoje, depois desse nosso bate-papo, você deve ter percebido que a produtividade sustentável não é um sonho distante. Inclusive, eu te dei 5 ações práticas que dá para você implementar ainda essa semana na sua empresa, na sua vida. E pode acreditar, o resultado sem adoecimento é a nova moeda do mercado. Essa semana eu tava pensando sobre isso, o meu filho ainda não dorme a noite toda. E ele tá numa fase de muita dependência emocional. E direto eu me pego lotada de urticárias, inchada, sem fome. Só que isso melhorou depois de alguns ajustes que eu fiz. Mas eu vou atualizar vocês tudo que aconteceu aqui. E aí eu fiz uma consulta com uma nutricionista, ela me deu um suplemento de regulação de sono. Eu passei 2 semanas fazendo uma adaptação comigo, uma higiene do sono mais rigorosa. Se você não sabe o que é higiene do sono, coloca nos comentários se você quer que eu fale sobre isso. E aí o que eu percebi depois desse processo? A qualidade do sono em primeiro lugar. Eu tô sonhando mais, o que indica que eu tô entrando em sono mais profundo. Eu tô tendo a sensação de estar mais descansada, cabeça mais leve. E eu percebi também a minha criatividade aumentando, dia após dia. E como neurocientista e terapeuta comportamental, cada ajuste que eu faço no meu dia, cada necessidade de ajuste que eu faço no meu dia, eu percebo também a mudança cognitiva e emocional. E eu trouxe isso para te mostrar que a gente tem que reparar nesses detalhes e como é possível ajustar eles, ajustar a nossa rotina para ter uma saúde mental melhor. Não mental só, mas física também. E é exatamente isso que eu levo para as empresas. A gente precisa aprender a se regular emocionalmente, a entender as necessidades fisiológicas do nosso cérebro também. Normalmente, os clientes que me procuram estão com um RH se sentindo meio solitário, segurando todos os pratos ao mesmo tempo. E a diretoria, sem entender que a má gestão emocional está impactando os resultados. Se você sente que a sua empresa está com uma divisão enorme entre liderança e diretoria, e o RH também está se sentindo sem apoio dessas lideranças, talvez seja a hora de olhar para o que realmente está gerando essa deriva dentro da empresa. A alta performance não é fazer mais, é fazer o que importa. E o que importa hoje é ter a clareza que é o ruído emocional que está impedindo a sua empresa de alavancar o próximo nível. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas 5 ações você vai priorizar para começar a transformar o cenário da sua empresa hoje. Estamos chegando ao fim do episódio, mas eu vou deixar uma reflexão aqui para você. O ruído de comunicação, a má gestão emocional, as falsas ideias de produtividade que nos levam à exaustão, tudo isso é mais do que um problema de RH. É um problema de estratégia de cultura e, no fim das contas, de resultado. A sua identidade como líder, como profissional, está se perdendo nessa névoa de urgências e de automatismos. Em vez de viver com propósito, com sentido, você está reagindo à sua rotina. A NR1 não é uma punição, é um convite para olhar o que realmente importa. A saúde emocional das pessoas que constroem o resultado da sua empresa. Essa é a chance de parar de desperdiçar energia com o que não importa e focar no que realmente faz diferença. Você acha que o problema é só ter falta de disciplina, mas vive a ansiedade disfarçada de produtividade e o piloto automático emocional? Pensa comigo, o que aconteceria se você parasse de operar no piloto automático, de reagir a cada urgência e começasse a tomar decisões com clareza emocional? Com aquela paz de ter tomado a decisão certa e de ver um desdobramento adequado, qual o verdadeiro custo de ignorar o ruído interno, de deixar a ansiedade disfarçada de produtividade, o ritmo da sua vida e da sua empresa. A NR1 é um marco, uma virada de chave
para quem quer de verdade construir um futuro onde a alta performance e a saúde mental andam de mãos dadas. Como a doutora Ana Beatriz diz muito bem, não há saúde mental sem saúde emocional. E eu te pergunto, qual a microdecisão emocional você vai tomar hoje para começar a transformar o ruído em clareza? A hora de agir tem que ser agora. Eu espero que você tenha se conectado com esse episódio, que ele tenha feito sentido para você. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Todas as terças eu estou aqui. E se você tá me ouvindo pelo Spotify, segue o canal e avalia nosso podcast. Coloca 5 estrelinhas lá. Um abraço e até o próximo episódio.